E com essa ideia na cabeça, aceitei. Não sei se teria feito o mesmo se pudesse voltar atrás. Não sei. Eu sei que eu deveria ter previsto que um governo montado naquelas circunstâncias dificilmente daria certo. Pessoas que em grande parte não se conheciam. Uma equipe que misturava pessoas com alguma história, com algum passado, e outras que, por respeitáveis que fossem, tinham sido inventadas pelo presidente Fernando Collor no dia da posse. Ninguém sabia de onde vinham, quem eram, o que fizeram, nada. O governo foi também montado em bases que faziam de algum modo que os exercentes da função pública, mesmo no mais alto nível, concorressem com algo paralelo, que era o círculo de amizades pessoais e familiares do presidente da República, isso incluindo a figura emblemática de Paulo César Farias. Não tinha como dar certo um governo nessas circunstâncias. E que atraiu a si, por força do estilo do presidente da República. Estilo esse que, justiça seja feita, ele nunca escondeu. Na campanha, esse estilo se havia revelado mais transparentemente do que depois no exercício do poder. Enfim, ele não tinha o apoio da mídia, da opinião pública, a partir de um certo momento, por força do que dizia constantemente a mídia. E, bom, mas eu já não estava no governo quando a crise começou, quando a grande crise começou. Fernando Collor, levado por uma situação de orfandade política em que ele ficou no comecinho de 92, ouvindo de todas as partes que não dava para governar se ele não montasse uma, hoje chamaríamos uma base aliada, sólida no Congresso, e que para montar a base aliada era preciso negociar com partidos políticos, distribuir cargos, etc. Assim se deu aquela reforma do começo de 92. Assim se deu aquela reforma em que os ministérios, que até então eram 9, se você exclui os então chamados ministérios militares, que davam esse status a 4 pessoas. Marinha, Exército, Aeronáutica. E Estado-Maior das Forças Armadas. O chefe do ENFA era considerado um ministro de Estado. Se você abstrai essas 4 situações que depois desapareceram, né? Nós tínhamos, nós tínhamos então 9 ministérios. E com a reforma de 92, esses 9 viraram, não me lembro quantos, não tantos quanto hoje. Nada próximo de 39, mas um número exorbitante para um governo que tinha começado com apenas 9 ministros civis. E para compor a sua base política aliada, Fernando Collor teve que recrutar de tudo nesse segundo ministério. Saíamos Jarbas Passarinho, eu próprio, logo depois sairia José Goldenberg, já tinha saído Lutzenberger, e entraram na reforma coisas como Ângelo Calmon de Sá, entre outras. Bom, eu voltei ao Supremo, uma segunda indicação, na vaga que se abriu pela ida de Célio Borja, a grande figura de Célio Borja, para o Ministério da Justiça. Celso Laffer me sucedeu no Ministério das Relações Exteriores. Enfim, nesse lado do novo governo, o país estava muito bem servido. Mas havia um outro lado extremamente sombrio na nova composição do Poder Executivo. Veja, as apreensões duraram pouco, porque a crise não tardou a se desencadear. Eu acho que havia 1 semana ou 2 semanas da sucessão dos ministros a cujo grupo eu pertencia, pelos novos ministros, quando aquela célebre entrevista de Pedro Collor à revista Veja, desvelando uma série de
irregularidades no comportamento do irmão presidente. Quando aquilo desencadeou a crise que levou o governo pela rampa abaixo, terminando com o impeachment no fim do ano. Eu já não estava no governo na época, era bom que não estivesse. Enfim, presenciei aquilo que para mim foi uma lástima, não ter havido para Célio Borja a ocasião de permanecer mais tempo no Ministério da Justiça. Os frutos seriam bons, sem dúvida alguma, ou para Celso Laffer a ocasião de permanecer mais tempo no Itamaraty. Ele voltaria depois, mas enfim, aquela passagem pela casa foi muito breve. Ministro, deixa eu se o senhor me permite fazer uma pergunta bastante direta. Sim, sim. Ficou muito claro o motivo pelo qual o presidente Collor pediu que o senhor se retirasse do Ministério das Relações Exteriores, e as necessidades que ele tinha. Enfim. Vou lhe fazer uma pergunta bastante direta. O senhor tinha ao seu lado o senhor tinha ao seu lado o fato de ter aberto mão, como o senhor disse, de uma posição que lhe dava estabilidade, que lhe dava, enfim, uma posição bastante confortável, que é de ministro supremo, em função de um pedido dele. Sim. Quando ele lhe comunicou isso, vou lhe perguntar bem diretamente, o senhor disse a ele, então, o senhor me devolva ao Supremo? O senhor me restitua a posição que eu tinha e que aceitei? Foi dessa maneira que ocorreu a volta do senhor ao Supremo? Não, eu estava em Nova York, cuidando da conferência. Estava em contato com Maurice Strong a respeito da conferência Rio 92. E foi lá que eu recebi, num quarto de hotel, a caminho do prédio das Nações Unidas, a notícia pelo embaixador Marcos Coimbra de que havia uma crise de governabilidade e que era provável que o presidente da República precisasse dos cargos para recompor o governo. Eu respondi, o presidente da República tem consciência dos poderes que a Constituição lhe dá. O governo é todo composto dessa maneira. E, de minha parte, enfim, ele pode me considerar signatário de um pedido coletivo de demissão. A revista Veja, na época, publicou uma reportagem muito interessante, que me deixou muito lisonjeado, chamada Festival de Zumbis, em que a matéria encabeçada por uma foto minha no terceiro andar do Itamaraty, e dizendo que eu dera ali um raro exemplo de desprendimento em relação à função pública e de não continuismo. E aí fazia uma crítica mais ou menos severa de alguns dos ministros de uma nova geração que, diferentemente de mim ou de Jarbas Passarinho ou de outros, não gostaram da ideia de sair do governo, até porque não sabiam exatamente que perspectivas teriam no cenário imediato. Mas veja, sabedor então de que a reforma ministerial estava se consumando, eu me despedi de Maurice Strong na ONU, tomei um voo de volta e, ao chegar ao aeroporto do Rio de Janeiro, fui informado por alguém da equipe do Itamaraty de que Célio Borja, ministro do Supremo, acabara de deixar o Supremo para aceitar o Ministério da Justiça. O Célio Borja estava não muito longe da aposentadoria, de sorte que talvez ele, enfim, não pudesse pegar proporcional. Exato. Ele poderia, sim, já tinha tempo de serviço mais do que bastante para se aposentar e não tinha razões para permanecer no tribunal inercialmente à espera da presidência, porque talvez essa não o alcançasse antes da compulsória. E certamente ele faria um belíssimo trabalho no Ministério da Justiça em circunstâncias mais favoráveis. Agora, eu fiquei sabendo no aeroporto do Rio de Janeiro, fazendo a baldeação, fazendo a correspondência para um avião da Varig, que fazia a linha de Brasília na época, que Célio Borja estava deixando o Supremo
e que o presidente da República me indicaria imediatamente, como aconteceu de fato naquele mesmo dia, se bem me lembro. Eu cheguei ao Itamaraty, já seriam aí umas 11 da manhã, e o embaixador Marcos Coimbra me telefonou do Planalto para confirmar. Em nenhum momento eu cobraria de Fernando Collor alguma coisa. Célio Borja chegou a me dizer que o presidente da República, ao convidá-lo para aceitar o Ministério da Justiça, disse que, enfim, só queria que ele aceitasse se fosse mesmo para, enfim, se fosse do gosto dele assumir o Ministério da Justiça naquele momento. O presidente teria disse ao Célio Borja, porque isso me foi contado depois, que, enfim, não deveria se preocupar comigo, porque ele teria outros projetos caso eu não quisesse voltar ao Supremo, ou não houvesse vaga no Supremo, etc. Não entendi bem aquilo, não entendi se ele pensava em me oferecer uma embaixada, mas isso eu não aceitaria de maneira nenhuma. Por quê? Não, eu não queria continuar participando do governo. Uma coisa era voltar ao Supremo de onde saí. Outra, completamente diferente, seria aceitar alguma coisa dentro do governo depois de deixar o Itamaraty. Por exemplo, uma embaixada, seja onde for, uma presidência de banco estatal ou de qualquer desses penduricários da administração direta.